Caso o Sérgio Moro realmente queira ser candidato em 2022, ele vai se deparar com um cenário bastante hostil, seja do Lula, pelo lado do Lula e do PT, seja do lado do Jair Bolsonaro e sua trupe. E várias coisas seriam usadas contra a sua candidatura, como por exemplo, argumentos de que ele seria um juiz ladrão, de que ele seria um juiz parcial e coisas do tipo. E aqui eu vou fazer uma argumentação, não vou fazer uma argumentação em relação a parte moral / jurídica da coisa, não estou fazendo a avaliação se ele é bom ou ruim, eu estou apenas falando do ponto de vista político e principalmente do ponto de vista de comunicação eficiente, beleza? Então, ele vai se deparar com algumas coisas bastante hostis em relação à sua candidatura. E muitas pessoas, políticos, são extremamente hábeis em mudar o foco da discussão. O Bolsonaro, por exemplo, é um bom comunicador. Apesar dele falar algumas besteiras de vez em quando, muitas vezes, muito mais do que as pessoas imaginam, ele consegue fazer uma comunicação sim bastante eficiente, porque ele consegue mudar o frame da resposta que ele dá em relação à pergunta. Ficou meio confuso, vou explicar de novo. Então, quando você está discutindo, na verdade, a maior parte das discussões são ganhas ou perdidas em relação ao frame, em relação a uma janela de caricatura que você está discutindo. Então a pessoa ela chega e fala assim, você defende isso, e ela te coloca numa certa caixinha e você começa a defender essa caixinha. E isso é a coisa errada a ser feita, porque essa caixinha ela é colocada em você não do jeito que você realmente acredita, mas como você é colocado numa caixinha, você se sente impelido a tentar defender a caixinha que a pessoa te colocou. Então o jeito mais fácil de você sair desse tipo de situação é falar assim, não, essa caixinha que você me colocou, ela é irreal. Na verdade, a caixinha que eu estou é essa daqui. E eu não vou ficar defendendo essas partes da argumentação de coisas que eu nunca falei, simplesmente porque você está querendo me sacanear e me colocar numa coisa que eu não pertenço. Beleza? Então, isso aqui é uma coisa que você vai conseguir entender com o Bolsonaro, você vai entender também quando você vai ver alguns bolsonaristas bem canalhas, por exemplo, Rodrigo Constantino. Inclusive, eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre ele hoje, tá? Que ele fala, o que eu estou falando é fato, você pode discutir com fato, mas o fato é fato. Não é verdade, o fato não fala por si. E o fato de você trazer um certo fato é porque você tem uma certa teoria por trás. Então, quando uma pessoa vem te acusar, não tente se atentar tanto ao fato, tente se atentar à teoria que a pessoa tem por trás, que é aquelas coisas que ela não falou, mas é que ela dá a entender, tanto do ponto de vista para ela, quanto do ponto de vista das pessoas que estão te escutando. Então, é muito comum você meio que colocar a pessoa numa certa caixinha e depois fazer esse espantalho e começar a bater. E se a pessoa ela pegar aqui e começar a se defender porque ela não é isso daqui, ela está fadada ao fracasso, beleza? Eu vou pegar aqui o exemplo do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele consegue fazer isso de forma muito hábil, de forma sacana, mas muito hábil. Por exemplo, teve vezes aí que o Moro teve que tirar algum secretário, algum delegado, porque o Bolsonaro falou, eu dei carta branca para o Moro, mas eu dei autonomia, mas eu não dei soberania. O cara tá disfarçando dois nomes de conceitos que não são aplicáveis nesse caso, mas para o público em geral faz sentido. Não, ele é o presidente, pô. Ele falou, pode fazer, mas eu sou o presidente. Então, na verdade, eu posso interferir quando a autonomia não for mais autonomia e quando começar a competir com a minha soberania. Afinal, fui eu, Jair Bolsonaro, que ganhou pelo voto. Isso daí dialoga também muito bem com a nossa matriz autoritária do brasileiro, né? A gente acha que só o presidente da República que é a voz do povo, como se o legislativo não fosse a voz do povo, né? Tipo, uma bizarrice sem tamanho. Beleza? Então, o Bolsonaro, ele adora fazer esse tipo de briga. Isso aqui não é uma questão de autonomia, isso aqui é uma questão de soberania. Outra coisa que o Bolsonaro fala, quando ele é acusado lá em relação à pandemia, não podemos pensar apenas na saúde, temos que pensar na economia. Ele está certo de ter que pensar na economia e na saúde, mas a pessoa que está acusando ele de fazer besteira nunca falou que isso é
era o fato que você estava desconsiderando a economia, mas ele colocou uma pecha em você de que você que está defendendo o lockdown, por exemplo, não está preocupado com a economia. E daí a pessoa começa, não, eu estou preocupado com a economia, começa a se justificar e nisso ela já perdeu um apoio do eleitorado que fala, não, realmente o que o Bolsonaro falou faz bastante sentido e realmente parece que você está mesmo só preocupado com a saúde. Outro exemplo do Bolsonaro, depois eu vou para um do Boulos. Deixa eu pensar aqui. Bolsonaro, o que mais que ele falou que é interessante? Supremo, sempre que tem uma certa briga com o Supremo Tribunal Federal, o que ele gosta de invocar? Ele fala, Supremo é o povo. Olha só que sacana, cara. Porque ele pega uma coisa, em tese verdadeira, né? A soberania e o ser supremo é uma coisa do povo, só que ele meio que usa com outra conotação, exatamente para atacar o Supremo Tribunal Federal. E daí o Supremo Tribunal Federal vai ter que falar que, na verdade, a competência dele fazer aquele tipo de coisa já perdeu. Boa parte do eleitorado já falou, faz sentido, Supremo é o povo, porque o Supremo Tribunal Federal fala esse tipo de coisa, sendo que, na verdade, Supremo é o povo. Então o Bolsonaro é muito sacana, ele consegue trabalhar com esse tipo de linguagem política, linguagem moral, na verdade, não é nem linguagem política, muito bem. O Boulos também consegue fazer esse tipo de coisa, muito menos habilmente que o Bolsonaro. Por exemplo, teve uma vez que falaram, acho que recentemente, você é um radical. E ele falou assim, é radical defender que as pessoas tenham uma casa? Tipo, sacana, né? O cara meio que ele acabou de falar, esse frame que você me deu de radical não é verdadeiro. O frame verdadeiro é esse, eu estou defendendo a casa própria. Beleza? Então, vamos lá, continuando aqui. Então, outra coisa que o Moro poderia fazer, quando ele for acusado, por exemplo, de ser parcial, ele poderia falar o seguinte, ao invés de falar, na verdade eu não sou parcial, na verdade eu estou pensando, se você for ver os autos, as decisões do tribunal lá, referendaram aquilo que eu tinha já feito nas instâncias inferiores, aqui ele já perdeu a parte da argumentação dele. Ele tem que falar coisas do tipo, aceita parte do frame e rearranja o frame. Então a pessoa vai falar para ele, você é juiz parcial, por exemplo. A pessoa te colocou dentro de uma caixinha falando que você é juiz parcial e você não vai ter que aceitar isso. Você pode falar o seguinte, se por parcial você quer dizer que eu não gosto de bandido e que eu quero colocar bandido na cadeia, sim, eu sou parcial. Ele acabou de falar, olha, na verdade o meu frame moral é esse daqui e não é esse daqui. Ao invés de ficar falando sobre os autos lá e questões jurídicas que, na boa, não convence ninguém, a não ser uma pessoa extremamente técnica que dificilmente vai conseguir fazer tão bem esse tipo de análise, beleza? Então, as pessoas entendem muito pouco de psicologia moral e por isso elas têm uma comunicação bastante ruim. Bolsonaro é um cara que consegue fazer isso muito bem, o Lula consegue fazer isso muito bem, Ciro Gomes mais ou menos, e o resto dos brasileiros aí, dos políticos, são bem ruins mesmo. Mesmo o Boulos eu acho ele bem fraco. Isso que eu não cheguei nem nos tucanos. Puta que pariu, nos tucanos, pelo amor de Deus, né? Então beleza, eu vou gravar um vídeo agora, se der tempo, falando sobre 50 tons de gado. E talvez eu fale um pouquinho mais sobre esse assunto aqui. Esse vídeo, na verdade, ele é mais para organizar uma parte das minhas ideias e mostrar como, na verdade, você pode usar muito bem um ataque que a pessoa te deu e falar, não, esse ataque que você está me dando não é justo e eu vou usar do meu argumento para mostrar que, na verdade, o que você falou para mim me torna uma pessoa boa. Ser parcial contra o bandido, realmente me chame de parcial. Não estou falando do ponto de vista moral, se isso é certo ou se é errado, mas em termos de estratégia política, isso é muito eficiente. E o Bolsonaro e o PT, os caras fazem isso e das formas mais sórdidas e malvadas que tem. Beleza? Qualquer coisa, comenta aí embaixo. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.